Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, Marco, que tá aí, Raquel, que tá aí, Ana Cristina, tá aí, trabalhando pelo jeito, Ana. Jesus amado. Antônio, Jairo, Lucas, Alberto, Adriana, Issa, Jordana. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui com nossos estudos. Eu queria trabalhar hoje com vocês duas ideias para a gente fazer meio que um raciocínio bem completo, em duas partes. A gente resolver a peça, né, que eu já tinha falado para a gente resolver, que a gente vai corrigir hoje, né, que é a peça 10. E além da peça 10, a gente passar outras duas peças aí, outros dois itens, peças surpresas. Bom, vamos lá. Para a gente trabalhar nesse primeiro momento, eu consegui já montar essas duas peças que eu quero hoje, então, já adiantando e fazendo. Então, hoje, peça 10 para a gente resolver, uma peça muito tranquila, muito sossegada, também uma peça autoral nossa lá do ProOrdem, e que traz aí alguns temas para a gente debater, em especial com relação à parte de direito material. Tá? Então, vamos lá, 3 passos para fazer qualquer peça. Primeiro passo, identificação. Segundo passo, estrutura. Terceiro passo, as informações. Então, nesses 3 passos, a gente consegue analisar, a gente consegue ver aí e resolver a peça de forma muito simples. Beleza? Então, primeiro passo, identificação. Identificação de uma peça. Peça 10. A trabalhadora Lisa Simpson, costureira, solteira, desempregada, portadora do RG 654, CPF 2315, residente domiciliada na Rua das Camélias, 21, Olambra, São Paulo. Veja, eu tenho aí todas as informações possíveis aí, né? Lhe procura como advogado. Então, quem me procurou? Lisa Simpson. Quem que é minha cliente? Lisa Simpson. Em seu escritório, narrando que fora contratada pela empresa Indústria Têxtil Trama Perfeita, CNPJ 101, com sede na Rua Novelo de Lã, Rio de Janeiro, onde prestou serviço do dia 1/12 de 2017 até o dia 6/7 de 2019, quando foi dispensada sem justa causa. Na oportunidade, recebeu correta e tempestivamente todos os seus haveres rescisórios, mas entendia que algumas condutas da empresa não haviam observado os ditames legais. Então, até aqui, o que a gente tem? Basicamente, Lisa Simpson foi até a gente, falou que trabalhou numa empresa, acha que tem alguns direitos para receber. Vamos ver. Relata a trabalhadora que foi admitida na empresa na condição de trabalhadora readaptada para cumprir a cota de pessoas com deficiência, já que a sociedade empresária tinha cerca de 148 funcionários e já tinha sido autuada pela Secretaria do Trabalho por não contratar o número mínimo de pessoas com deficiência. Sabe-se que desde que foi dispensada, a empresa não contratou qualquer funcionário para compor a cota de pessoas com deficiência, né, a cota de PCDs. Sustenta que gastava cerca de 35 minutos diários para se deslocar de sua residência até as dependências da empresa, sendo que jamais recebeu qualquer valor para custear suas passagens, muito embora tenha solicitado na admissão e informado a necessidade de utilização de transporte público. Na empresa, prestava serviços de segunda a sexta-feira, das 12 até as 22 horas, com 40 minutos diários de intervalo para descanso e refeição. Aos sábados, das 7 até as 13h30, sem intervalo para refeição.
Alega ainda que faltou durante o pacto laboral por 7 dias para provas de exame vestibular para ingresso de estabelecimento de ensino superior e outros 5 dias para comparecer na cidade de São Paulo quando do falecimento do seu irmão. A empresa promoveu desconto de todos esses dias e seus vencimentos, muito embora sempre tenha apresentado os documentos comprobatórios de suas alegações. Por fim, perdão, alega que sempre desenvolveu a mesma atividade que a senhora Marta Silva, que também trabalhava na mesma empresa, diferenciando apenas quanto ao horário, já que a senhorita Marta trabalhava no período noturno, mas que possuía um salário superior ao de Liz em R$ 700 mensais. Considerando que todos os fatos narrados são verdadeiros, apresente a peça para a defesa dos interesses da sua cliente. Então, perfeito. Cheguei, fiz aqui a leitura da peça. Quem é a minha cliente? A minha cliente é a Lisa Simpson, é a trabalhadora, né? Ela narrou aqui alguns fatos e eu percebi que não existe nenhum processo em andamento. Se não tem nenhum processo em andamento, então eu preciso dar início a um processo. Ao dar início a um processo, eu vou ver qual processo eu vou dar início, Horácio. Bom, qual processo eu vou ter que fazer para pleitear direitos trabalhistas que não foram pagos pela empresa? Mais simples, muito simples, uma reclamação trabalhista. Lembra da estrutura da reclamação trabalhista? Porque nas últimas 2 semanas aí, provavelmente você ficou vendo contestação. Então não pode esquecer a estrutura da reclamação trabalhista. Eu vou ter o endereçamento, eu vou ter a qualificação das partes, eu vou ter a identificação da peça. Vou contar os fatos. Vou verificar se tem alguma preliminar, né? Você lembra das preliminares que nós temos na reclamação trabalhista? Ó, pode ter justiça gratuita, pode ter tramitação preferencial e pode ter uma distribuição por dependência. Então, tem essas 3 preliminares que podem ser aí apresentadas na petição inicial. Depois das preliminares, eu vou partir para o mérito, onde nesse mérito eu vou debater os meus direitos, eu vou falar sobre os direitos trabalhistas, vou fazer um rol de pedidos e vou finalizar com a conclusão. Na conclusão, sempre lembrando da expressão NPC-HPV. NPC-HPV. Então, essa é a estrutura da reclamação trabalhista. Tenho certeza absoluta que você, depois desses 25 dias de aulas aí que nós já tivemos, você já está gravando a estrutura da reclamação trabalhista, a estrutura da contestação. Gravou essas 2 estruturas aí, você já sabe 2/3 daquilo que é preciso. Ok. O Jairo, tutela provisória não seria uma preliminar? Jairo, seria uma preliminar, mas eu falo para você colocar a tutela provisória sempre aonde? Sempre lá no tópico da reintegração, beleza? Ok, ok, ok. Então, ok, mais uma pergunta aqui, perfeito. Então, já separei a minha estrutura, já sei aí como que eu vou fazer a minha petição inicial. Então, aqui, basicamente, eu tenho que agora só separar as informações. Veja que com 5 minutos você identifica a peça, faz a estrutura. Com mais 5 minutos você separa as informações. Então, olha só, separando as informações. Lisa Simpson. Pô, Lisa Simpson é a minha cliente. E eu sei que a Lisa Simpson, ela é costureira, solteira, desempregada, portadora do RG, do CPF, residente domiciliada, tal, 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 tal. E ela vai ser a nossa reclamante. Ela nos procurou como advogado no escritório, narrando que foi contratada pela empresa Indústria Têxtil Limitada, CNPJ, com sede na Rua Novelo de Irã, Rio de Janeiro. Opa, vai ser a minha
reclamada, onde prestou os serviços do dia tal ao dia tal. Opa, eu tenho aqui a admissão no dia tal e eu tenho a dispensa dela. Dispensa no dia 6/7/2019. Dispensa sem justa causa. Na oportunidade, ela recebeu os haveres rescisórios que eram devidos, né? Mas entendia que algumas condutas não haviam sido observadas aí as regras legais. Olha, uma informação aqui que não é necessária, né? Relata a trabalhadora que foi admitida pela empresa na condição de trabalhadora readaptada para cumprir a cota de pessoas com deficiência, já que a sociedade empresária tinha cerca de 148 funcionários e já havia sido autuada pela Secretaria do Trabalho por não contratar um número mínimo de pessoas com deficiência. Ah, então eu sei que ela foi contratada para compor a cota de pessoas com deficiência. Sabe-se que desde a dispensa a empresa não contratou qualquer funcionário para compor a cota de pessoas com deficiência. Legal. Sustenta que gastava cerca de 35 minutos diários para se deslocar da sua residência até as dependências da empresa, sendo que jamais recebeu qualquer valor para custear as despesas da passagem, muito embora tenha solicitado na sua admissão informada a necessidade de utilização de transporte público. Na empresa, prestava serviços de segunda-feira até sexta-feira, das 12 horas até as 22 horas, com 40 minutos de intervalo para refeição e descanso, só o sábado das 7 até as 13h30, sem intervalo. Alega que faltou durante o pacto laboral por 7 dias para prestar vestibular e 5 dias para ir quando o irmão faleceu. E a empresa descontou todos os dias aqui. Por fim, alega que trabalhava na mesma atividade que a senhora Marta da Silva, diferenciando apenas com relação ao horário, já que a Marta trabalhava à noite, mas o salário da Marta era R$ 700 a mais. Considerando todos os fatos, elabore a petição. Veja, quando você separa as informações, separa as ideias, coloca tudo bonitinho aqui, veja, não tem segredo. Você pega a sua estrutura de petição inicial aqui, né? E agora a gente vai ver. Bom, tem um endereçamento para onde eu vou mandar? Orestes, eu tenho, porque falava aqui que ela trabalhou na cidade do Rio de Rio Janeiro. de Janeiro. Então eu tenho meu endereçamento. Vou Autor colocar aqui, ó, Luiz da endereçamento, Wagner, Rio Rio de de Janeiro. Tenho a qualificação das partes que eu vou fazer? Tenho. Eu tenho da Lisa Simpson e tenho da indústria têxtil. Vou deixar aqui já também. Tenho a identificação da peça que eu vou fazer? Tenho. A peça vai ser uma reclamação trabalhista, com base no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Tenho os fatos. Tudo bem? Tem os fatos, e aqui os fatos, lembra, é só falar, o contrato de trabalho foi do dia tal, não pagou os direitos trabalhistas? Tenho, tá aqui também. Olha só, vou analisar. Tenho alguma preliminar para fazer? Bom, gratuidade e justiça. Tá falando expressamente o salário dela? Não. Não fala o salário da Lisa Simpson. Se você reparar, apenas fala que o salário da Marta era R$ 700 a mais, mas não fala qual que era o salário da Lisa Simpson. Então não fala o salário. Não tenho como falar de justiça gratuita pelo salário. Fala expressamente que ela está desempregada? Bom, fala aqui, ó, na qualificação dela que ela está desempregada. Então, aqui nós temos a informação de que
Se ela está desempregada, ela vai ter direito à gratuidade de justiça. Então, pô, já sei, gratuidade de justiça, eu vou pedir. Está lá no artigo 790, tenho certeza que você já decorou, parágrafos terceiro e parágrafo quarto da CLT. Opa, vou colocar a gratuidade de justiça. Já vou deixar aqui, ó, preliminar. Justiça gratuita. Beleza. Então, opa, sim, 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 pessoal identificou aí que ela estava desempregada. Parabéns. Tramitação preferencial. Bom, vamos ver. A gente faz a análise por partes. Você pode fazer, Orésio, eu preciso decorar tudo. Se você decora as principais, é mais importante, é mais fácil, facilita a sua vida. Mas se você não decorou, não tem problema, porque se você for no seu índice, você vai encontrar ali a tramitação preferencial, né? Então, no índice da CLT, você vai ter tramitação preferencial e você vai ver pela CLT, pelo CPC, pela legislação especial. Então, vamos analisar pela CLT. Bom, eu vou pleitear apenas o pagamento de salário? Não. Eu já vi aqui, já vi que tem muito mais coisa que eu vou ter que pleitear. Então, não tenho tramitação por apenas salário. Eu vou pleitear contra uma empresa que é massa falida? Também não. Então, eu não tenho nenhuma das tramitações preferenciais da CLT. Vou no CPC. Fala a idade dela? Não. Fala que ela tem doença grave? Não. Menor de 18? Também não. Violência doméstica? Também não. Então, pelo CPC eu também não tenho. Bom, Orestes, aqui está falando que ela é uma pessoa com deficiência. E eu já ouvi você falar na aula que pessoa com deficiência tem tramitação preferencial. E tem, está correto. Então, eu vou colocar aqui sim a tramitação preferencial. Orestes, mas eu não lembro aonde está isso daí. Não tem problema. Vai no seu índice. Você vai encontrar pessoa com deficiência, você vai encontrar tramitação preferencial. Isso está no artigo 9º, inciso 7. Só confirma para mim aí. Inciso 7? Perfeito, Marco. Obrigado. Da Lei 13.146, né? Que nada mais é do que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Lei 13.146 é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou ter essa tramitação aí. Professor, Terceira pergunta aí, Anne. nesse tópico da tramitação preferencial, eu coloquei o artigo 1048 do CPC. Ficaria errado? Tá É errado. que no 1048 ele não fala expressamente da pessoa com deficiência, né? É, aham. Ele É, fala foi essa da minha doença dúvida. grave, né? Uhum. Mas o que a gente tem aqui, o que ela é uma pessoa com deficiência, e a gente aplica o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Ah, tá. Beleza. Beleza. E aí, distribuição por dependência é uma questão agora de cognição, né? E alfabetização, de ler o problema e perceber que não tem nenhum processo anterior. Então, se não tem nenhum processo anterior, por óbvio, eu não vou ter a distribuição por dependência. Fiz isso, já sei então da tramitação, já sei da justiça gratuita. Olha que legal. Tenho já metade da minha prova feita. Metade da minha prova feita. Então, agora eu só preciso saber o quê? Ah, Eures, agora eu preciso descobrir quais vão ser os direitos que eu vou pleitear para ela. Ah, você vai precisar saber quais são os direitos que você vai pleitear para ela? Ah, Eures, mas como é que eu vou descobrir isso? Simples. Você vai ler as informações e a gente vai vendo. Bom, agora vamos ver. Aqui, ó, nestas informações, né? Ah, e outra coisa, deixa eu voltar aqui com vocês, que já me falaram isso e perguntaram para mim, eu queria também já trabalhar com vocês essa ideia. Veja, muita gente fala assim, Orestes, eu não vi um negócio lá em cima, aí eu vi lá embaixo, posso
colocar, tenho que seguir uma ordem, existe uma ordem lógica, não existe, como funciona? Entenda, o gabarito, o gabarito, isso ocorre em 99% dos casos. O gabarito da correção da prova, ela é feita, esse gabarito, ele é elaborado basicamente na ordem das informações. Então, se você, na hora de fazer a peça, segue a ordem das informações, a chance de você acertar, né, todas as teses é muito maior. Orestes, mas tem algum problema se eu fizer fora da ordem? Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema você mudar. Ah, eu vi hora extra primeiro, então eu quero colocar primeiro. Ah, eu vi não sei o que, então eu quero já colocar. Orestes, não vi as preliminares lá em cima, coloquei lá embaixo. Não tem problema. O importante é que as suas teses elas estejam entre a abertura da sua peça, o preâmbulo e a conclusão. Se estiver em qualquer lugar dentro ali, entre o preâmbulo e a conclusão, não importa a ordem, beleza? Mas é claro que eu quero que você entenda, que se você coloca na ordem que vem os fatos, a chance da sua prova ser corrigida de forma mais correta, de forma mais adequada, é maior. Porque o cara que vai estar corrigindo, na cabeça dele, ele vai estar assim, ó, tese um, tese 2, tese 3, tese 4, tese 5. Aí ele vai corrigir a próxima peça. Tese um, tese 2, tese 3, tese 4, tese 5. Então, ele tem na cabeça dele já a estrutura formatada para correção. Se você, às vezes, coloca a tese um aqui embaixo, então você troca, né, pode ser que ele já olhe que você não colocou a tese um e aí ele não pontue na hora. Então, é só uma questão de facilitar a pontuação, certo? Então, por isso que a gente sempre faz a análise aqui com base nas informações que são disponibilizadas. Vamos lá. A gente tem informação que ela foi dispensada sem justa causa aqui, né? Então, vou até trocar aqui por essa expressão aqui embaixo, mas a gente sabe que ela foi dispensada sem justa causa. O que que aconteceu? A Lisa foi contratada para ser para cumprir a cota de pessoas com deficiência, né? Ela era uma trabalhadora readaptada, que ela tinha uma deficiência e ela foi contratada para empresa preencher essa cota, né, de pessoas com deficiência. Existem empresas que são obrigadas a ter cotas, né? Duas cotas que vocês têm que saber, né? Que vocês deveriam saber. Existem duas cotas. E aqui já vamos trabalhar também um pouco de direito material em si. E aí eu preciso que, que você vá lá para a sua CLT. E aí eu tenho certeza, né, que você tá com a sua CLT aí do lado. Não tá? Aê, Raul, gostei. Aí, senhorita Issa, né? Doutor Wagner tá com ela aí? Ah, perfeito. Tá, não, tá fechada lá em cima, Wagner. Abre ela, tem que estar do lado. Aí, Tá me ouvindo? tô. Ah, eu preciso tirar uma dúvida. Eu não sei Diga. se foi anotação minha em algum dado momento estudando, se foi o senhor falando de aula. Quando eu estava anotando as OJs aqui ultrapassadas, fazendo essa peça, eu observei a súmula 366 do TST. Ela realmente está ultrapassada, porque eu havia grifado ela aqui com outra cor, e eu não sei por quê. Ela tá ultrapassada. Ah, não, então tá. Então foi confusão minha aqui. Obrigada, desculpa. Beleza? Vamos lá. Primeira cota que você tem que saber que toda empresa tem que ter. Vai no seu artigo 428 da CLT. Então, 428. No artigo 428 da CLT, ele traz a primeira cota que uma empresa tem que sempre preencher. Qual que é essa primeira cota? Cota de aprendizes, né? Existem empresas que elas detêm atividades de formação profissional.
Então, existem algumas empresas que elas têm que elas desenvolvem algumas atividades que é necessária a formação profissional técnica em cima disso. Agora eu vou dar um exemplo, garçom. Garçom é uma profissão que tem uma formação técnica, né, serralheiro, oficinas, né, metalúrgicas. Então, são empresas que têm formação técnica. E aí, nesse artigo 428, ele fala que as empresas que têm essas funções, né, de formação técnica, elas têm que preencher uma cota de aprendizes. Estão vendo aí? Essa cota é de 5% até 15%. Então, as empresas têm que ter de 5 a 15% do quadro de funcionários, né, das funções que tenham a necessidade de uma formação técnico profissional, de aprendizes, né? Aprendizes que são essas pessoas, né, de 14 anos até 24 anos, né? Então, 24, se colocar aí dos 14 aos 24, não é isso? Correto? Não é isso que está escrito? Isso deu um susto aí, bateu até aqui no meu coração. Ó, aí, ó, 24, eu falei, pô, aí você tá lendo alguma coisa estranha. Mudou a lei, eu não tô sabendo. Então, aprendiz, não é aí? Aprendizes dos 14 aos 24 anos. Perfeito? Então, 5% tem que ser de aprendiz. Mas dá uma observada, então, já que a gente até falou nessa questão da idade, dá uma observada, tem aí no seu artigo 428, tem um parágrafo 5º, se não me engano, e esse parágrafo 5º, ele traz a seguinte situação. Quando a pessoa tem uma deficiência, não se aplica o limite máximo. Então, se não me engano, é o parágrafo 5º que ele vai falar isso. Ele fala, ó, se a pessoa tem uma deficiência, eu não aplico o limite máximo de idade. Significa o seguinte, que a pessoa que tem uma deficiência, ela pode ser aprendiz com 14, com 20, com 24, mas também com 30, com 35, com 40, com 50, com 70. Não há um limite de idade para a pessoa com deficiência ser aprendiz. Beleza? Então, isso é uma coisa, isso é uma cota que a empresa tem que cumprir. Então, a empresa tem que cumprir a cota de pessoas com deficiência, a cota de aprendiz, que é de 5% até 15%, pessoas que tenham entre 14 e 24, exceto se for uma pessoa com deficiência, que aí não precisa ter um limite de idade. Porém, tem outra cota que vocês têm que saber. Essa outra cota está numa lei especial. Agora você vai precisar ir numa lei especial, Lei 8.213. Se você já tem aquelas fitinhas lá, você já colocou essa lei aí, 8.213, é a legislação previdenciária que trata dos benefícios previdenciários. É uma legislação importante que é cobrada na sua prova, tá? E aí você tem que dar um pulinho lá no artigo 93. Dá um pulinho no artigo 93 dessa lei 8.213 de 91. Então, lei 8.213, bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. Achou aí? Lei 8.213. Vai no artigo 93 dessa lei, ele vai falar da segunda cota que uma empresa precisa cumprir. Qual que é essa segunda cota que a empresa precisa cumprir? Pessoas com deficiência, né? Então, uma empresa que tenha muitos empregados, né, ela tem que cumprir uma cota de pessoas com deficiência. E aí, no artigo 93, ele traz os percentuais. E esse percentual depende do número de empregados, né? Então, o que fala o artigo 93? Ó, se uma empresa tiver mais que 100 empregados, ela é obrigada a cumprir a cota de pessoas com deficiência. Em qual percentual? Muito simples. De 100 a 200, né? De 100 a 200, ela vai cumprir 2%. De 200 a 500, se não me engano, 3%. De 500 a 1.000, 4%. Estou indo correto aí? E acima de 1.000, 5%. Né? Então,
é só você analisar aí o artigo 93, ele traz aí os percentuais. Ores, tranquilo. Só que tem uma curiosidade aqui. O parágrafo primeiro, ele traz uma questão lógica, né? Se a empresa tem uma pessoa com deficiência que está ali para cumprir uma cota, essa pessoa está ali cumprindo uma cota. Então vamos supor, eu tenho 150 empregados. Então eu tenho que ter 2%, significa 3 pessoas. Se eu tenho 3 empregados e eu mando um embora, eu fico só com 2. E aí é uma questão matemática, eu vou estar descumprindo a cota. Por isso que o parágrafo 1º do artigo 93, ele traz uma questão muito simples, que é, quer mandar uma pessoa com deficiência embora? Pode mandar, não tem problema. Ela não tem estabilidade. Presta Não. atenção nessa porra que é importante. Ela não tem estabilidade. Eu Só que posso mandar embora? Pode. Você pode mandar embora, não tem problema nenhum. Porém, antes de você mandar embora, você contrata alguém com deficiência. Por quê? Por questão lógica. Porque se você mandar embora, você vai descumprir a cota. Então, se eu contrato alguém primeiro, aí eu posso mandar embora que depois meu número continua sendo o mesmo, né? Então, é uma questão de matemática e lógica. Quer dizer, você só pode mandar embora depois que você contratar alguém. Antes, né? Você pode mandar embora depois que você contrata alguém. E aqui, nessa lógica, né, nessa lógica de contratar alguém antes, a gente percebe que a Lisa Simpson aqui não teve essa contratação prévia. Então, ó, ela foi contratada para cumprir a cota de pessoas com deficiência. Depois das, sabe que desde que foi dispensada, a empresa não contratou nenhum funcionário. Então, sim, tinha sido contratado ninguém. Diga, doutor. A minha dúvida nesse ponto aí é se eu peço para anular a demissão ou se eu peço a reintegração ou se faço as duas coisas. Na verdade, se você aqui você vai pedir a reintegração dela, né? Porque ela poderia ter sido mandada embora. Não. Não. Veja o que fala o parágrafo único, Omar. Ele fala assim: a dispensa sem justa causa somente poderá ocorrer após a contratação de trabalhador em condição semelhante. Se não me engano, fala mais ou menos assim, né? Somente pode ocorrer após a contratação de trabalhador em condição semelhante. Mas no Significa. caso ela foi. No caso ela já foi demitida. Então, se ela já foi demitida, ela poderia ter sido demitida? Não poderia. Então eu vou pedir anulação e reintegração ou Exato. Exato. eu faço as duas coisas. As duas coisas. Na verdade, sim. O que é fundamental é você. O que é fundamental é você pedir a reintegração dela, porque ela não poderia ter sido dispensada. É essa a tese que tem que estar lá, entendeu? Beleza? Seria porque a partir do momento que você pede a reintegração, já automaticamente a anulação está sendo feita, né? Exato. Perfeito. Esse é o raciocínio. Beleza? E aqui, continuem aí no artigo 93. Volta aqui. Que eu quero que você já saiba de algo para não tentar dar uma de espertinho. Porque tá cheio de advogado querendo dar uma de espertinho aí. Que aí a empresa vai lá no advogado e fala assim: doutora, eu tenho X empregados. Marco, mesma lógica aí, sim, mesma lógica, Marco, para a dispensa do aprendiz. Mesma lógica, idêntica, né? Se está descumprindo aí. Beleza? Eu acredito que do aprendiz não vai ter questionamento porque não tem o artigo expresso do aprendiz. Mas não tem essa previsão expressa. Mas a lógica é a mesma, tá? No aprendiz, quando você leu, você falou 5%, mas eu não identifiquei lá no artigo esses 5% como está aqui, tão claro nessa do deficiente aqui, do portador de PNL. Lá no artigo, dá uma olhadinha no artigo, Elmar, 428.
Pois é, qual é o parágrafo? Está no caput, até 15%. Ah, tá. Vou olhar. Aí, dá um Artigo 428 da CLT. do CLT, né? Só que volta, fica no artigo 93, que eu quero que vocês vejam um negócio. Muita gente tenta dar uma despertinho para falar assim, bom, se eu tenho que ter cota de aprendiz e se eu tenho que ter cota de pessoa com deficiência, a questão mais lógica, então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma pessoa que seja um combo, né? Que seja um combo. Como assim, Ores? Que seja aprendiz e pessoa com deficiência. Porque aí, se a gente tem o aprendiz e ele também é uma pessoa com deficiência, aí, pô, beleza. Aí a gente já faz o combo e preenche as duas cotas. E se você está no artigo 93, você desce aí, se não me engano, vai ser o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, se não me engano, ele vai falar que, se você enquadrar o aprendiz na cota de aprendiz, você não pode enquadrar ele na cota de pessoa com deficiência. Se você enquadrar a pessoa na cota de pessoa com deficiência, você não pode enquadrar ele na cota de aprendiz. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se a pessoa quiser ser aprendiz, ela vai ser aprendiz. Se a pessoa quiser ser, não se ela quiser ser deficiente, entenda, mas se ela quiser estar na cota de pessoas com deficiência, ela vai estar na cota de pessoa com deficiência. Você não pode misturar as duas cotas. Gleice levantou, diga, Gleice. Professor, eu tenho uma dúvida. Sempre que tem reintegração, a gente tem que pedir tutela de urgência, né? Quando tem estabilidade, Gleice. Ah, só estabilidade. Isso. Nesse caso aqui, a gente não pede tutela de urgência, não tem a necessidade. Beleza? Professor, Diga aí, Anne. na parte de reintegração, lá quando eu fui falar sobre essa questão que a dispensa só pode ser feita depois de uma nova contratação com pessoas com condições semelhantes, eu fundamentei no artigo 36, parágrafo 1º do decreto 3.298 de 99, tá correto? Porque fala não tem basicamente a problema. mesma coisa. Ah, não, então Não beleza. tem problema, mesma coisa. Mesma coisa, tanto faz. Professor, rapidinho. Diga. Mas aí, no caso, a gente pode fazer um tópico de tutela já com a estabilidade, porque eu fiz uma peça aqui esses dias que eu coloquei junto. Aí, Exato. Eu falo para vocês fazerem assim, lembra? sim, então não precisa fazer tutela de urgência lá nas preliminares e depois fazer Não. outra tese de Porque eu falo para vocês fazerem de forma mais simples. Tá bom, obrigada. Beleza. Vitória, diga lá. Professor, o parágrafo 1º do artigo 93, que fala da dispensa dos 90 dias, o senhor pode falar novamente? Eu achei confuso, não consegui compreender. O que acontece? O parágrafo 1º, ele fala assim: você só pode dispensar uma pessoa com deficiência que está cumprindo uma cota depois de você contratar alguém. No parágrafo 1º, ele fala assim: só pode ter a dispensa de alguém contratado por prazo de experiência de 90 dias ou sem justa causa. Porque a lógica é a seguinte, Vitória. Imagina só, eu tenho a necessidade de ter uma cota de pessoas com deficiência. E aí essa cota de pessoas com deficiência leva a um número de pessoas. Se eu contratar por experiência, quando eu falo assim, 90 dias, se terminar e eu dispensar ela, eu vou descumprir a cota. Então, eu só posso mandar embora depois que eu contratar alguém. É a mesma lógica da dispensa sem justa causa, entendeu? Entendi, é bem simples, então não pode Isso. estar sem a pessoa deficiente para não abaixar a cota. Exato. Tá. Certinho. Beleza? Obrigada, professor. Na hora que eu li esses 90 dias, eu falei, uai, mas Que é a mesma coisa da sem justa causa. Pra você não ficar sem a cota. tem a cota. Tá, obrigada, professor. Beleza? Ok. Eu voltei lá no 428, mas não achei, não. Tá no 429, Omar. 429. Ah, ok. Beleza? Ok. Voltando então aqui, sabendo dessas considerações, a gente sabe então que nessas informações aqui, nesses tópicos, eu vou fazer aqui um pedido de reintegração
porque ela era PCD. Simples assim. Legal. Depois aqui, ó, já vou até colocar o artigo aqui, vou deixar aqui o artigo para gente. Artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213/91. Ok. Aqui, ó. Sustenta que gastava 35 minutos diários para se deslocar da sua residência até as dependências da empresa, sendo que jamais recebeu qualquer valor para custear as suas passagens, muito embora tenha solicitado na admissão e informado a necessidade de utilização do transporte público. Aqui, pare e veja duas situações, duas coisas, né? Tem duas informações aqui. Uma informação de tempo de deslocamento e uma informação de gasto com transporte. A gente sabe que tempo de deslocamento não é contado na jornada de trabalho. Então, essa parte aqui, que ela gastava 35 minutos diários para se deslocar de sua residência até as dependências da empresa, essa parte é completamente desnecessária. Por quê? Porque pouco importa se ela gastava 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Ela não vai ter direito às horas extras por isso. Porém, tem uma informação importante aqui, que ela sustenta que jamais recebeu qualquer valor para custear as suas passagens, muito embora tenha solicitado na sua admissão e informado a necessidade de utilização do transporte público. Aqui tem um pedido a ser feito. Por quê? Porque se a pessoa precisa de vale transporte, o empregador é obrigado a fornecer o vale transporte, né? Então, isso é uma previsão em lei específica, isso está no artigo 4º da Lei 7418 de 85. Então, o artigo 4º da Lei 7418 de 85 fala que o empregador deve fornecer, né, o vale transporte ao trabalhador, né, podendo descontar, o parágrafo único fala, podendo ser descontado 6% dele. Nesse caso aqui, né, o que a gente vai pedir é apenas a concessão do vale transporte. A gente não vai falar de desconto, a gente não vai falar de nada. Já falou, ó, tem que ter a concessão do vale transporte, ele não concedeu. Requer a concessão do vale transporte. Beleza? Alguma dúvida aqui sobre vale transporte? Perfeito. Lembrando um ponto aqui, que eu já tinha falado até na aula com vocês, que era do vale transporte para empregado doméstico, que pode ser fornecido em dinheiro diretamente para a pessoa. Diga, Robinéia. Professor, sobre o Vale Transporte, eu tenho sim uma dúvida. Se Diga. o empregado abrir mão do Vale Transporte, depois ele pode questionar? Não, vamos lá. Você está falando isso para a prática ou para a prova da OAB? Prova do AB. Prova da OAB não vai cair desse jeito, pode ficar tranquilo. Tá bom. Prova da OAB vai cair assim: o João precisa de transporte, então a empresa tem que dar. Tá certo. Obrigada. Beleza? Professor, O que poderia cair, aí vamos lá. O que poderia cair é: João mora do lado da empresa. Do lado. Ele precisa de vale transporte? Não. Então ele vai trabalhar ali. De forma unilateral, a empresa transfere ele para outro bairro. Aí ele vai precisar, aí ele vai precisar. Quem que vai ter que pagar? A empresa. Tá na súmula 29 do TST. professor, Diga, Carla. no caso, eu citei o artigo 112 do decreto 10.800. Sem problema. Pode? Ah, Pode. tá. Obrigada. Beleza. Mais perguntas aqui? Vai transporte tranquilo. Na empresa, prestava serviços de segunda até sexta-feira, das 12 às 22, com 40 minutos de intervalo, aos sábados, das 7 até às 13h30. A Nívia perguntando aqui. Só terá direito se tiver feito a solicitação? Ele tem direito se ele utiliza transporte público, Nívia. Ele tem direito se utiliza transporte público. A empresa que tem que comprovar que ele não tem direito, beleza? Aqui a gente tem o horário que ele trabalhava. Então,
aqui a gente tem que fazer conta. Vamos lá fazer conta? Das 12 às 22. Quantas horas? Orestes, 10 horas. 10 horas. Só que ele tinha 40 minutos de intervalo. Então ele trabalhava por dia 9 horas e 20 minutos. De segunda a sexta, ou seja, 5 vezes na semana. De segunda a sexta, 5 vezes na semana. Então aqui eu já vou tomar cuidado. No sábado, ele trabalhava das 7 às 13h30, ou seja, ele trabalhava 5 horas e 30 minutos no sábado, sem intervalo, 0 minutos de intervalo, ou seja, ele trabalhava 5 horas e 30 minutos aqui aos sábados. Pessoal, 6 horas e 30 minutos. 6 horas? Das 7, 6 horas, beleza. Valeu. 6 horas e 30 minutos. Perfeito, beleza. 6 horas e 30 minutos. Perfeito, brigadão, brigadão. 6 horas e 30, Alain. Aí, a gente faz a conta. Bom, 9 horas vezes 5 dias na semana já dá 45. Então, já ultrapassava 8 horas diárias, já ultrapassava as 44 semanais, mais as 6 horas do sábado. Assim, fácil, ele ultrapassava a jornada semanal, diária e semanal. Por isso, nós vamos pedir horas extras. Muito tranquilo. Segundo ponto que eu analiso, o intervalo. Bom, de segunda a sexta, ele tinha 40 minutos só. Mas ele trabalhava 9 horas e 20. Ele tinha que ter 1 hora. Ele só tinha 40. Então, eu vou ter que pleitear 20 minutos aqui. No sábado, ele trabalhava 6 horas e 30. E não tinha nada. Então, eu vou ter que pleitear 1 hora. Opa, eu vou ter intervalo aqui. Intervalo intra-jornada para pleitear. Beleza? Adicional noturno. Bom, ele trabalhava das 12 às 22. Não trabalhava depois das 22. Então, não tem adicional noturno aqui. No sábado, ele entrava às 7 horas da manhã. Não tem. Não tem adicional noturno, não tem. Não fala que ele chegava antes para colocar o uniforme. Não tem que olhar nada. Não fala sobre jornada de trabalho especial, nada. Não fala de sobreaviso, de prontidão, nada. Domingo ele descansava, tinha o DSR, beleza. Mas, olha que legal, eu não sei se vocês perceberam isso. Que eu estava vendo aqui, que eu fiz uma conta. Na sexta-feira, ele saía às 10 horas. E no sábado ele entrava às 7. Normalmente, durante a semana, ele saía às 22 e entrava meio-dia, né? Então, segunda-feira, ele entrava meio-dia, saía às 10. Aí, na terça, ele entrava meio-dia. Dá 14 horas, tem muito tempo. Só que na sexta-feira, ele saía às 10 horas da noite. E entrava no sábado às 7. Olha só. Da sexta-feira até o sábado, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 horas. Tá errado isso. Por quê? Porque ele tem que ter aqui o intervalo interjornada. De sexta, olha só, de sexta para sábado. Aí, intervalo interjornada. Aí, 11 horas, Fernanda viu, Alberto viu, Derê viu, perfeito. Então, de jornada, isso daqui. Alega ainda que faltou durante o pacto laboral por 7 dias para exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Outros 5 para comparecer no falecimento do irmão. E a empresa descontou isso aí. Poderia descontar o vestibular? Não poderia. Olha só, reembolso de desconto aqui, dias de vestibular. Vou pleitear aqui. Tem quantos dias para pleitear aqui? 7 dias. 7 dias. Diga, Vitória. Professor, o intervalo entre jornada e interjornada a gente pode fazer no mesmo tópico das horas extras ou separado, né? Separado, porque a gente não vai fazer um tópico para cada direito? Sim, Deus me livre, senão vai virar uma bagunça. Né?
gente vai fazer um tópico para cada direito, que eu estou só separando. Tá bom. Obrigada, professor. Aí, o reembolso de desconto de dia de vestibular, 7 dias. E ela faltou para ir no velório do irmão. Uai, do velório, pode faltar para ir no velório do irmão? Pode, pode. Aqui, ó, dia que é a licença luto ou licença nojo que a pessoa tem quantos dias? 2 dias, né? Ela não poderia ter descontado 5. Ela poderia ter descontado 3, porque 2 dias a trabalhadora poderia ter faltado. Beleza? E por fim, nós temos aqui que ela trabalhava fazendo as mesmas atividades que a Marta, né? Mas ganhava menos que a Marta. Aqui, nitidamente, a gente tem uma tese de equiparação salarial. Muito simples aqui. A tese de equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Professor, Vamos lá. Quem vai perguntar? Amália. Diga, Malha. Professor, esse dos descontos, eu posso fazer num tópico só? Não, porque a gente não vai fazer uma tese para cada pedido, para cada direito. Mas mesmo que é sobre desconto, eu tenho que fazer um para cada. É porque aí, qual que é o fundamento legal do desconto do vestibular? É o mesmo do fundamento dos dias de falecimento? Não, Não são 2 incisos diferentes? então, E aí, quantos dias você vai pedir de reembolso de vestibular? É a mesma coisa que você vai pedir para reembolso do falecimento? também não. Então, você vai falar de 2 coisas diferentes? Sim, Então, o que a gente faz? coloca cada um num tópico. Ai, Tá bom, obrigada. beleza. Diga, doutor Caio. Fiquei na dúvida nessa equiparação salarial aí. Opa! Eu acho que eu sei o porquê. Mas diga lá. Então, já fala que ela trabalhava de noite. Esse 700 reais de diferença não é porque ela já trabalhava à noite? Vamos lá. Quando você trabalha de manhã e você trabalha à noite, o salário pode ser diferente? Pode. Não, de forma alguma. Quem pode? Claro que não. Reduzir o adicional noturno, né? Ah, quem trabalha à noite vai ganhar o quê? Adicional noturno. E quem trabalha de dia ganha adicional noturno? Não ganha. E se a pessoa sair da noite e for para o horário do dia, posso cortar o adicional noturno? Pode. Posso. Então, pensa assim, vem aqui comigo. Se a pessoa trabalha à noite e eu passo ela para o dia, posso reduzir o salário dela? Pode retirar o adicional noturno. Não pode o Foi isso salário, que eu não. perguntei, foi reduzir o salário. O salário vai ser reduzido automaticamente, porque ela vai ter... Não, o salário não é. Salário é Não pode. salário. O salário, ele só aumenta e nunca diminui. Ele fica Salário é salário. Repita comigo. Salário é salário. Adicional noturno, perdão, é adicional noturno. Hora extra é hora extra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alan, perfeita a sua colocação. A remuneração no mês, ela pode cair, mas o salário não pode ser reduzido. Então, quando nós falamos que ela fazia a mesma coisa que a Marta, idêntica, a única diferença é que a Marta trabalhava à noite e ela de manhã. Só que o salário da Marta era R$ 700 a mais. Pode isso daí? Não, não pode o salário ser maior só porque alguém trabalha à noite. Quem trabalha à noite já vai ter o pagamento do adicional noturno, o que não está em discussão aqui. Diga, Rubiné. Rubiné, falar? Não? Eu vou falar, porque eu estava tirando aqui o áudio. Professor, voltando aqui rapidinho, só na questão do vestibular, quando eu fui abordar a minha tese, é que aqui não fala a quantidade de dias, né? Mas mesmo assim eu pleitei ali os 7 dias, mas eu fiquei 7 nessa dias. dúvida. Aí tá falando todos os dias. Certo. Pelos dias pelo tempo que se fizer necessário. Então, quando ali não traz tempo nem dia, é o que está lá. Exato. Ok. Beleza? Ok. Estamos entendidos aqui na equiparação?
Senhor, Diga. só uma dúvida acerca lá do Vale Transporte, que eu fundamentei no artigo 107 do decreto 10.854. Ficaria Pode, não correto tem também? problema. Pode. Já foi. Beleza. Thaís, ela era uma readaptada. Ela pode pedir equiparação? Veja, Thaís, ela era readaptada. Ela pode pedir para se equiparar com alguém? Ela pode. Alguém pode pedir para se equiparar com ela? Aí não. Você entendeu? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito, perfeito. Então, temos aqui como teses que vão ser pleiteadas: equiparação, 2 reembolso, três teses de jornada, hora extra, intervalo, intervalo inter, vale transporte e reintegração, além de 2 teses aí de preliminares. Já vou até colocar aqui de forma mais simples e já vou colocar aqui no final a parte final da peça para a gente fazer de forma muito direta e objetiva quando a gente voltar. Fácil ou difícil daqui, senhores? Muito tranquilo, muito sossegado, beleza? Professor, o senhor pode só Diga. descer bem rapidinho aí nessa parte da equiparação? Oi? O senhor pode descer só aí nessa parte da equiparação? Eu vou mandar para vocês, Vitória. Depois eu sempre faço tudo aqui e mando para vocês. Você tá tirando foto, não tá? Tô, porque eu gosto de ir anotando os artigos, para depois eu ir fazendo sozinha. Então, é que aí depois eu vou mandar para vocês. Vai estar o artigo lá, 461 da CLT da equiparação. Beleza? Ok. Então vamos lá, senhores. Fazer um pause aqui. 20 minutinhos. 20 não, que 20 minutos. 10 minutinhos aí a gente volta. O nome dela é Jennifer. Ela é da mulher? Ela é da mulher? Para aqui mesmo, né? Ué. Vou pra ela. Seu? Ela nasceu atrasada. E assim. O que você dela, né? Ela tá. Ele. Você tem que ir. Isso não tem sentido. É nada. Tá. Não? Você vai pra onde? Eu. Aqui, ó. Acabando quando. Tá bom. Parado. Não. Ai, tá ótimo. Tá bom. Bora, senhores, vamos lá. Vamos fazer essa peça aqui completa com vocês. Então, agora, redigindo ela, montando a reclamação trabalhista. Então, compartilhando aqui com vocês a tela. Vou escrever de forma corrida, vou escrever de forma direta. Tendo qualquer dúvida, eu vou pedir para a gente falar no final. Então, anote aí num cantinho para eu não perder aqui a linha de raciocínio. E aí, ao final, eu respondo todas as dúvidas de todas as teses que a gente escrever, beleza? Então, começando, endereçamento, muito simples, muito direto, né? Ao douto juízo, cadê aqui? Ao douto juízo da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Tem o Estado? Deixa o Estado. Pular uma linha, qualificação das partes. Lisa Simpson. O pessoal perguntando, mandaram algumas questões aqui para mim. Coloca o maiúsculo, coloca o minúsculo, coloca o maiúsculo, coloca o minúsculo, tal. Eu sempre falo o nome da pessoa em maiúsculo e o nome da peça em maiúsculo, apenas. O resto
Tudo normal. Então, Lisa Simpson, costureira brasileira, desempregada, portadora do RG, CPF, residente domiciliado na Rua das Camélias, Olambra, São Paulo. Só isso. Por intermédio de seu advogado, ou, se você for, né, mulher, advogada, não tem problema isso, tá? Então, por intermédio do seu advogado, abaixo assinado, procuração anexa, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a reclamação trabalhista, Velho, só abrir a tampinha atrás, fica assim. apresentar a reclamação trabalhista nos termos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, em face de indústria têxtil trama perfeita, aqui eu também vou colocar maiúsculo, CNPJ número tal, com sede na rua tal. Pronto. Orestes, mas eu posso escrever qualificação e endereço completos ao final? Pode, não tem problema nenhum. Só que o que eu quero que você saiba é o seguinte: se o problema lhe der os dados, você vai colocar os dados. Se o problema não lhe trouxer dados, apenas qualificação e endereço completos. Se o problema lhe trouxer os dados, vai colocar os dados. Parece, mesmo assim eu quero colocar qualificação. Então tá bom, pode, não tem problema nenhum. Beleza? Qualificação e endereço completos pelos motivos abaixo expostos. Ponto. Bem simples, bem direto e objetivo. Fatos. A reclamante foi contratada no dia 1º de dezembro de 2017 e dispensada sem justa causa no dia tal. Porém, a reclamada deixou de quitar diversos direitos trabalhistas. Ponto. Outra pergunta que me fizeram: Orestes, você coloca reclamante em maiúsculo e reclamado em maiúsculo. É obrigatório? Não é obrigatório. Eu coloco por uma questão de prática minha, de hábito que eu tenho, tá? Orestes, posso colocar em minúsculo? Pode colocar em minúsculo. Orestes, posso chamar de autor e réu? Pode chamar de autor e réu. Orestes, posso chamar de Lisa e indústria? Lisa Simpson indústria têxtil? Pode chamar, não tem problema nenhum. Não vai ser isso daqui o ponto que vai a questão que vai te aprovar ou reprovar, beleza? Primeira preliminar, justiça gratuita. Então eu sei que ela está desempregada. A reclamante preenche os requisitos previstos no artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT, CLT, uma vez que se encontra desempregada, motivo pelo qual faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ponto. Só isso. Da mesma forma, a tramitação, né? Por que eu chamo esses 3 temas de preliminares? Porque você resolve com uma frase, uma única frase. A reclamante é considerada pessoa com deficiência, motivo pelo qual faz jus à tramitação preferencial do processo, nos termos do artigo 9º, inciso 7, da Lei 13.146/2015, o que ora requer. Ponto. Sabe? É só isso. E aqui a gente começa premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, premissa menor, conclusão. A reclamante relata que foi admitida na condição
de trabalhador é readaptada para cumprir a cota de pessoas com deficiência, já que a sociedade empresária tinha 148 funcionários, já tinha sido autuada pela secretaria por não cumprir o número mínimo de pessoas com deficiência. Inclusive, sabe-se que desde que foi dispensada sem justa causa, a reclamada não contratou qualquer funcionário para compor a cota de pessoas com deficiência. Ponto. Nos termos do artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213, é certo que a dispensa do empregado com deficiência apenas pode ocorrer após a contratação de pessoa em condição semelhante para cumprir a cota de pessoa com deficiência, o que não ocorreu no caso. Ponto. Assim, requer a reintegração da reclamante ao quadro de funcionários da reclamada com o pagamento dos salários vencidos e vincendos. Como aqui não é um caso de estabilidade propriamente dito, não teria uma tutela provisória, porque dependeria, né, do contraditório da empresa, porque a empresa poderia ter contratado 2, 3 dias depois alguém. Então, ela não teria direito à reintegração, mas apenas esses 2, 3 dias de salário. Então, no caso de uma pessoa com deficiência, a gente não tem a tutela provisória, beleza? Vale transporte. A reclamante jamais recebeu qualquer valor para custear suas passagens, muito embora tenha solicitado na sua admissão e informado a necessidade de utilização do transporte público. Nos termos do artigo 4º da lei, e aqui, deixa eu só fazer aqui algo bem bacana. Eu vou até pegar algo mais prático. 7.4.18, artigo 4º. Olha só. Eu estou pegando aqui, desculpa, voltando aqui, compartilhando com vocês. Ores, ela era empregada readaptada. Pode equiparação? Ah, não, isso aqui já passou, né? Já passamos essa aí. Desculpa, estava vendo aqui os... Horácio, só uma Diga. perguntinha. Pode-se anotar na frente, porque tem aquele índice cronológico de legislação complementar no final. Na frente dos números correspondentes ao código, pode colocar lá, por exemplo, nesse caso aí que a gente está usando, do Vale Transporte, que tem uma lei específica, pode colocar assim, lei de Vale Transporte ou não pode? Não, você pode colocar a lei 7.4.18 só. Mas é isso que está escrito lá. Não, mas lá eu estou falando lá no índice, porque se lá só tem o número da lei. Isso. E aí eu não posso colocar na frente, porque lá remete à índice, página. Então, se você for no índice remissivo, Vale Transporte, vai estar escrito Lei 7.4.18. Então, não, entendi. Quem não precisa escrever nada aqui para não ter problema. Exato. Tá. Professor, Diga. Professor, aqui na reintegração, eu posso citar aqui no texto que é 148 funcionários, né? E aquela porcentagem de 2%. Eu tenho que falar? Não precisa. Mas se quiser, pode. Pode, não tem problema. Beleza, obrigada. Nos termos do artigo 4º da Lei 7.4.18, o empregador é obrigado a conceder o vale transporte aos seus empregados e deve adquirir as passagens necessárias ao deslocamento do trabalhador no seu percurso residência-trabalho e vice-versa, no melhor transporte que melhor se adequar. Ocorre que a reclamada não pagava o vale
Transporte, pelo que a reclamante tem direito ao benefício. Ponto. Requer a condenação da reclamada ao pagamento do vale transporte. Ponto. Das horas extras, intervalo. Agora Diga. por gentileza. Nesse caso, eu não preciso citar a questão do desconto, poderia ter Não até precisa citar o 100%, né? desconto. Tá bom, obrigado. Beleza? Na questão da jornada, a gente vai utilizar a mesma frase para tudo, né? Então, a reclamante prestava serviço de segunda-feira a sexta, das 22 horas, sem intervalo, ao sábado de tal hora. Assim, verifica-se que a reclamante desenvolvia jornada de trabalho superior ao limite legal de 8 horas diárias e 44 horas semanais, previsto no artigo 58 da CLT e artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Tanto faz aqui, tá? Motivo pelo qual tem direito ao recebimento das horas extras. Simples. Requer a condenação da reclamada ao pagamento das horas extras. Acima, coloca sempre assim, ó, não precisa fazer conta, eu já falei isso para você. Você não tem intimidade com matemática. Você não vai saber fazer a conta correta. Então, o que você pede? Pagamento das horas extras acima da 8ª diária e 44ª semanal, com adicional de 50% sobre o valor da hora trabalhada, bem como reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS. ADFF. São os 4 reflexos que você vai pedir. Só isso. Intervalo intra-jornada. A reclamante, então já vou até deixar aqui. A reclamante prestava serviços de segunda-feira. Assim, durante todos os dias de trabalho, a jornada da reclamante ultrapassava 6 horas diárias. 6 horas diárias. Motivo pelo qual teria direito a pelo menos 1 hora por dia de intervalo para descanso e refeição, o que não foi observado pela reclamada. Só isso. O que não foi observado pela reclamada. Deixa eu ver aqui perguntas. Se ela trabalhasse 6x1 até 8 horas, excederia o limite, Alan? Se ela trabalhasse outra jornada, seria outra coisa que a gente analisaria. Tira isso da cabeça. Não criem minhocas na cabeça de vocês. Beleza? O que não era observado pela reclamada. Pois, de segunda a sexta-feira, a reclamante tinha... vamos separar aqui na coisa. Que não é observada pela reclamada. De segunda a sexta-feira, a reclamante tinha apenas 40 minutos de intervalo e, aos sábados, nenhum período de descanso. Assim, a concessão
parcial ou supressão do intervalo dá direito ao recebimento do período. Recebimento do período suprimido com o adicional de 50% sobre o valor da hora nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de, e atenção, intervalo você tem que colocar exatamente quanto você quer, ao pagamento de 20 minutos diário, de segunda-feira até sexta-feira, e 1 hora aos sábados, acrescido de 50% sobre o valor da hora trabalhada. Bom, só isso. Intervalo interjornada. De novo, a gente coloca, deixa eu ver aqui, perguntas. Se exceder 44, tem, Alan, também direito a hora extra. Se exceder 44, tem direito a hora extra, sem dúvida nenhuma, porque a jornada é 8 horas diárias e 44 semanais. Beleza? Intervalo inter. A reclamante precisava do serviço de tal hora. Mesma coisa, a gente vai copiar. E eu sei que você fica com o cu na mão, você fica puto da vida, você fica de saco cheio de ter que escrever a mesma coisa. E a minha palavra é muito simples. Foda-se. Escreve, porque é como você vai conseguir passar. Vocês entenderam? O reclamante vai nos termos do artigo 66 da CLT, pergunta aqui, peraí. É isso aí, ó. Nos termos do artigo 66 do CLT, é garantido ao trabalhador um descanso entre um descanso de 11 horas entre o término de uma jornada de trabalho e o início de outra jornada. No caso, a reclamante saía às 22 horas de sexta-feira e retornava ao trabalho às 7 horas do sábado, tendo apenas 9 horas de intervalo. Assim, a reclamante tem direito às horas suprimidas do intervalo interjornada nos termos da OJ número 355 da SDI 1 do TST. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de 2 horas diárias entre sexta-feira e sábado, a título de intervalo interjornada. Pronto. Muito simples, muito direto. 2 reembolsos. Aqui. 2 reembolsos. Orés, eu preciso copiar igualzinho nos dois? Veja, copie aquilo que faz sentido em cada uma das teses. Então, reembolso do desconto do vestibular. A reclamante faltou durante o pacto laboral por 7 dias para provas, deixa eu ver aqui. Então, interjornada tem que citar 66, tanto faz, um ou outro. Alan, um ou outro. Se você for na sua CLT, a OJ 355 está embaixo do artigo 66. Horácio, como esse intervalo interjornada, ele é uma indenização, né? Isso. Eu não teria que citar? Não precisa. Não, só pagamento mesmo e pronto. Exato. Beleza? A reclamante faltou durante o pacto laboral por 7 dias para prestar exame de ingresso em entidade de ensino superior. Sendo que a reclamada promoveu o desconto de todos esses dias de seu vencimento. Ponto. Nos termos do artigo
473, inciso. Agora me ajuda, inciso 7. Marco, me ajuda aí. Você que está aí. Me ajuda aí. Você é o único que está aparecendo na câmera. O resto aqui que Isso, professor, é inciso 7. Inciso 7, obrigado. Inciso 7 da CLT, nos termos da 473, inciso 7 da CLT, o empregado poderá se ausentar do serviço sem prejuízo de seu salário pelo período que se fizer necessário para prestar provas ou vestibulares para ingresso em entidade de ensino superior. Assim, o desconto foi ilícito, requer a condenação da reclamada ao reembolso dos descontos ilícitos referentes a 7 dias de provas para exame vestibular para ingressar em entidade de ensino superior. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Ó. A mesma coisa, igualzinho, idêntico. Alan, dá uma olhada, leu o inciso. Leu o inciso. O inciso ele fala lá, entidade de ensino superior. Para desconto da licença luto ou licença nojo, ou por conta do falecimento, a reclamante faltou durante o pacto laboral por 5 dias para comparecer na cidade de São Paulo quando do falecimento de seu irmão, vírgula, sendo que a reclamada promoveu o desconto de todos esses dias de seus vencimentos. Nos termos do artigo 473, inciso 1, né? Inciso 1 da CLT, o empregado poderá se ausentar do serviço em razão de falecimento do irmão pelo período de 2 dias consecutivos. Ponto. Assim, o desconto foi ilícito. Requer a condenação da reclamada, reembolso dos descontos ilícitos referente a 2 dias. Esse A aqui não tem crase? Referente a 2 dias. Referente a 2 dias de comparecimento em razão do falecimento de seu irmão. Ponto. Equiparação salarial. A reclamante sempre desenvolveu a mesma atividade que a senhora Marta Silva, que também trabalhava na mesma empresa, diferenciando apenas contra o horário, já que a senhora Marta trabalhava no horário noturno, mas que possui um salário superior a R$ 700 mensais. Parágrafos, pois parênteses está errado. Aí, R$ 700 mensais, ponto. Nos termos do artigo 461 da CLT, para todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento, será devido o pagamento de igual salário, sem qualquer diferença. Assim, a reclamante tem direito à equiparação salarial com a senhora Marta da Silva, vamos colocar aqui a paradigma, com a senhora Marta da Silva, fazendo jus ao recebimento das diferenças salariais mensais no importe de R$ 700. No importe de R$ 700 mensais. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de diferenças salariais por equiparação salarial no importe de R$ 700 mensais, bem como reflexos em aviso prévio,
13º, férias e FGTS. Eu vou só pegar aqui para copiar para ficar mais fácil. E reflexos, usei essas verbas. Muito simples também. Aqui pergunta, vamos ver aqui. Professor, agrupei esses dois tópicos, horas extras em um tópico só. Isso pode ser um problema? Lara, vamos fazer separado. Vamos? Vai separado porque facilita. Horas pode ser um problema? Depende, vai depender do corretor, né? Porque se o corretor entender que você de fato fez duas teses, apesar de estar no mesmo tópico, ele vai te dar pontuação para as duas. Pode ser que ele não compreenda isso. Professor, qual a melhor forma de gravar em qual tese terá ADFF? Isabela, ADFF é aviso prévio, 13º, férias e FGTS. Então, esse ADFF, ele vai ser pedido, né? Os reflexos são pedidos em todas as verbas que possuem natureza salarial. Se a verba tiver natureza salarial, você pede os reflexos. Se ela não tiver, não se pede reflexos. Beleza? Professor, Diga, doutor Luiz Henrique. só uma dúvida. Vamos supor que eu identifiquei uma tese que não está no gabarito. E eu coloquei essa tese a mais. Isso Certo? tira ponto? Não. Se você não inventou nada, não tem problema nenhum. Você achou nesse problema alguma tese que não está aqui que a gente colocou? Não, é porque veio na minha cabeça que se eu colocasse algum direito a mais que talvez não tivesse, você poderia Tem me tirar problema algum nenhum. ponto de Você alguma pode forma. achar que ela tem vários direitos. Isso não vai te prejudicar em nada. Vai te fazer gastar linha e te gastar tempo, né? Vai te dar esses dois reflexos, linha e tempo. São dois bens preciosos aqui. Nessa questão de colocar teses a mais, sem problema nenhum, desde que você não invente, né? Então, por exemplo, vou colocar uma tese aqui de dano moral. Por quê? Porque a Lisa Simpson se sentiu extremamente constrangida e humilhada porque não tinha o mesmo salário da Marta. Identificação de prova, certo? Então, aí, rol de pedidos. Requer justiça gratuita, tramitação preferencial, reintegração de pessoa com deficiência, vale transporte, né? Vale transporte, horas extras, intervalo intrajornada, intervalo interjornada, reembolso de descontos do vestibular, reembolsos de desconto do falecimento, equiparação salarial. Lembrando que todos os pedidos têm que ter na frente R-cifrão, 3 pontinhos. Beleza? Orez, eu não sei quando que eu tenho que colocar, quando que eu não tenho que colocar o R-cifrão 3 pontinhos. Foda-se, você vai e coloca R-cifrão 3 pontinhos em tudo. Então, coloca no justiça gratuita, coloca na tramitação preferencial, PCD, vale transporte, horas extras, intervalo, desconto do vestibular, desconto do falecimento, pronto. Você resolveu toda a sua vida colocando o R-cifrão em cima de tudo. Coloquei reintegração ao trabalho. Perfeito, tá certo. Sem problema nenhum. Conclusão, NPC, HPV. Conclusão, requer a notificação da parte contrária para comparecer em audiência sob pena de revelia e confissão, nos termos do artigo 844 da CLT. Requer a procedência de todos os pedidos formulados. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 791-A da CLT. Requer a produção
de todas as provas em direito admitidas. Requer a produção. Pronto, já foi. Provas. Dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos, termos em que pede deferimento, local, vírgula, data, advogado, ponto, OAB. Opa, advogado, ponto, OAB. E assim, finalizamos nossa peça da Lisa Simpson de forma tranquila, rápida, simples, fácil, direta e objetiva. Muito fácil, peça muito tranquila, uma peça típica para estar na prova de vocês, uma peça que claramente podia estar na prova de vocês. Isso, para mim, é lógico, pelo nível de dificuldade dela, e eu lembro muito claramente disso, quando caiu provas mais difíceis, o pessoal vinha e falava assim, Orestes, na sua apostila, suas peças autorais são mais complicadas, e de fato elas são, porque se você chega para uma prova complicada é mais fácil. Então estou mandando também para vocês aqui, problema 10, resolução do problema 10, já estou mandando para vocês aqui, selecionando aqui, passando para o pessoal também do online, 42 aqui. Aí. Professor, uma dúvida. Diga. Equiparação salarial é a mesma coisa de diferença salarial, se fosse pedir? Diferença salarial é um gênero. Você tem diferença por equiparação, diferença por salário de substituição, diferença por acúmulo de função, diferença por desvio de função. Entendeu? Legal. Todas essas vão gerar aí a essas diferenças. Estamos tranquilos, senhores? Perfeito, então. Então, senhores, encerramos por hoje. Vou deixar aqui meu feliz ano novo para vocês, já pessoalmente, né? Aqui, para quem estiver aí. Um feliz ano novo, que 2025 venha com muita força aí. Que eu tenho certeza que vai ser o ano que você vai começar como advogado. Lucas perguntar? Diga lá, Lucas. Professor, porque assim, dentro da reintegração, eu coloquei a tutela de urgência. Não tem Aí eu vi que problema. aí eu vi que você não fez a referência lá nos pedidos, e eu fiz a referência. Não tem problema. tem problema, não. Não. Beleza. Beleza? Então, fiquem bem, fiquem tranquilos. Não façam nada daquilo que eu faria. Façam sempre o oposto, tá? Porque a partir de agora, são 10h48, ao meio-dia, abrirei minha primeira garrafa de vinho e a gente vai se falando depois. Certo, senhores? Falou, obrigado aí, Orestes, por tudo até agora. Grande abraço. Imagina, que isso. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Feliz ano novo.